A parada é a seguinte: 7 jogadores que clubes se arrependeram de vender do Futiday. Será que o Real Madrid se arrependeu de deixar o Cristiano Ronaldo embora? O Barcelona não deveria ter se desfeito de Luis Suárez? Vamos ver aqui. Realmente é complicado ver seu time, mano, se desfazer de um jogador muito bom de bola e depois ver ele arrebentando por outro clube. Eu tô com medo. Igual agora o Vasco se desfez do Léo Pelé. Ano que vem tá na seleção, tá ligado? Essa experiência eu já senti na pele quando eu vi o Cole Palmer sair totalmente injustiçado no Manchester City e depois ver ele arrebentando lá no Chelsea. Tu muito provavelmente vai falar que eu sou um torcedor modinha, tá ligado? Que começou a acompanhar o City só agora depois que... Cara, torcer pro City é meio complicado. Vocês de boa? Torcer pro City, tá liberado? Eu vi um cara, um gringo, fazendo, tipo, não dá nem pra falar o nome da trend dele não, tá ligado? Porque é meio errado. Mas assim, traduzindo, ele falando, coisas merdas do futebol. 5 coisas merdas do futebol. E uma delas era, tipo assim, ser torcedor do City, tá ligado? Que eles ganharam a Champions League na temporada 22-23. Mas antes mesmo do próprio Guardiola assumir como técnico, eu já acompanhava o time, tá ligado? Okay. Inclusive, eu tenho uma simpatia ao City. Eu não me diria torcedor nem ferrando. Mas não é nem porque, tipo assim, eu abomino a ideia de torcer pro City, não é nem por isso. É porque realmente eu não torço. Mas eu tenho uma simpatia do ponto de vista que, cara, eu fico feliz de poder estar prestigiando a história Pep Guardiola acontecendo. Saca? A gente tá vendo um dos maiores, se não o maior, na nossa frente. Igual agora, tá muito mal. Cara, o Guardiola tá tão mal agora, mostra como que foi grandioso o tempo. Porque, assim, o cara passou muitos e muitos anos sem passar uma fase ruim. Então, assim, eu acho da hora poder estar presenciando. Tipo, eu não vi o Ferguson por completo. Tô vendo o Guardiola, sabe? Tô presenciando a história. Eu gosto desse ponto de vista. Apaixonei pelo Manchester City após aquele baita golaço do Agüero que consagrou o City campeão da Premier League. E, mano, ver um cara como o Cole Palmer ser chutado entre muitas aspas do time e de tal maneira é realmente de deixar qualquer... É que não teria muito espaço pro Palmer, né? Não tem muito pra onde correr. Era um puto aí, pois eu sempre achei que ele tinha... Cara, ele é muito esquisito. Meu Deus do céu, com todo respeito. Sempre que aparecem as coisas do Palmer, eu tenho que comentar a aparência dele. E eu não faço isso de quase ninguém, mas o Palmer me pega na curva, não tem como. Tinha mais potencial até mesmo que o Phil Foden, que na minha opinião é um ótimo jogador, um cracaço, mas que só brilha se o time do City brilhar. Não é à toa que você tá vendo a fase que tá o Citão e o jogador diferenciado, cara. É aquele jogador que chega e resolve tudo, independente de como tá a situação do clube. O clube pode estar na zona de rebaixamento, aquele cara vai lá e ele... O pessoal tá falando, o Cole Palmer é melhor que o Grealish. O foda é que na fase atual tá difícil achar quem é pior. Com todo respeito do mundo, na fase atual... 1 ano sem marcar gol, sendo atacante, aí é difícil. Vai tirar o clube daquela zona. Assim como o Cole Palmer fez no Chelsea, coisa que o Phil Foden não tá conseguindo fazer, não. Existe um contexto pra ele ter saído do City, sim, é claro. Mas, mano, é uma parada sem pé nem cabeça que você pergunta se isso realmente aconteceu de verdade. Pois o Palmer vinha resolvendo jogos muito importantes pro City, inclusive a final da Supercopa da UEFA com o... É que no caso, se eu não me engano, é só essa aqui. Tem algum outro grande jogo que ele resolveu? Até onde eu lembro é só isso aqui. O Palmer empatando o jogo contra o Sevilla. E foi ali que ele pediu para o Guardiola mais minutos. Pois ele gostava, mano, de jogar, sabe? Ele queria jogar um pouco mais. Justo. Pois tu sabes bem a qualidade que ele tinha, né? Mas também se tu conhece o Guardiola... Sem querer defender, Supercopa da Inglaterra também. Ok, então temos mais um. Muito obrigado pelo comentário. Guardiola, né, cara? E aquele ego inflado que ele tem, ele simplesmente disse que não tinha como. Pois já tinha o seu favorito, o Phil Foden. Na realidade, cara, o Guardiola falou que tinha jogadores mais importantes no elenco e deixou o Palmer sair do City. Mas aqui não é uma questão de ego inflado, não. Tipo assim, às vezes o cara só falou a verdade dele, tá ligado? Tipo, mano, aqui você não, de fato não vai ter espaço. E é isso. Não vai ter espaço. Show. Tem mais gente aqui que eu considero que tá muito na sua frente. Não é exatamente ego. Inclusive, mais recentemente aí, o Palmer deu uma entrevista falando que não gostaria de ter saído do Manchester City, mas que foi algo bom pra ele de certa forma, o que eu também concordo, tá ligado? Ele foi comprado então pelo Chelsea por aproximadamente 32 milhõezinhos de euros, né? Troco de pão. E mesmo o Chelsea naquela fase meio esquisita na última temporada, o Palmer mostrou que era um cara diferenciado e carregou o time na última. O pessoal tá falando, pô, o Grealish marcou pela Nations League, então, mas é pelo City que a gente tá comentando aqui, né? Uma temporada, sendo vice-artilheiro da Premier League, perdendo apenas para o cometa Erling Haaland do Manchester City. E se tu pensa que o City não sentiu falta, cara, porque o Foden também tava brilhando, nessa temporada o Palmer também tava assalador, são 20 participações em gols na Premier League, um dos artilheiros da... Mas aí, assim, nós tô parando demais já no Palmer aqui. No City...
mesmo que ele tivesse espaço ali do Phil Foden, ele não teria tanto espaço quanto ele tem no Chelsea. Porque, assim, lá basicamente o time, a essa altura já é o time dele, né? No City ele seria aquele jogadorzinho de cumprir ali a beirada, a função dele e tal. Ele não teria o mesmo desempenho do Chelsea, isso é praticamente certeza. Petição e o Manchester City, né, cara? Digamos que precisa urgentemente de um meia como... Cara, o pessoal tá falando aqui, vai ficar no bolso do Léo Ortiz. A torcida do Flamengo do nada começou a forçar a rivalidade com o Chelsea, né? Eu acho até inteligente. Eu acho até inteligente forçar isso e tal, porque, né, você cresce a marca do time. Depois eu posso até tentar lembrar de comentar disso, mas tá rolando. Toda vez que o Chelsea perde, a torcida do Flamengo vai lá e meio que posta alguma coisa zoando e tal. É inteligente fazer isso. O Palmer, pois a fase tá péssima. Eu não sei se o Guardiola se arrepende ou não, mas fato é que o Palmer muito provavelmente faria grande diferença no time hoje em dia. Ainda mais se tu vê como tá o De Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva nesse time, né, cara? Totalmente em decadência. Então eu acredito que sim, o Palmer faria uma bela diferença nesse time. Okay. Salve, salve, rapaziada. Sejam mais do que bem-vindos ao Foot Day. Meu nome é Caio, sou o dono e apresentador. E se o Palmer saiu meio que chutado no Manchester City, o Toni Kroos meio que foi chutado também lá do Bayern de Munique, que deve se arrepender amargamente até hoje de ter deixado um cara como Toni Kroos sair do clube por um preço de banana. O Toni Kroos, cara, se tornou o que se tornou no Real Madrid, todo mundo sabe, mas o que poucos sabem, ou na verdade muitos devem saber, né, é que o Toni Kroos, evidentemente, já passou pelo maior clube da Alemanha, o Bayern de Munique. Não é o Borussia Dortmund, pois meio que é uma obrigatoriedade, né, de todo jogador alemão passar pelo Bayern de Munique e Borussia Dortmund da vida, para brilharem e posteriormente saírem para outros clubes ou ficarem, como é o caso do Thomas Müller, né, coisa que não aconteceu com o mágico Toni Kroos, que mesmo jogando muita bola pelos bávaros, meio que foi chutado ali, pois você conhece a filosofia do Bayern de Munique, né, e se tu não conhece, eu vou... Cara, mas aqui me desculpa, eu acho que é mais uma parada do Real Madrid pesar muito. E por mais que o Bayern de Munique é muito foda, e é com certeza o maior da Alemanha, mas, tipo assim, os caras ainda olham pro Real Madrid como algo realmente bizarro. E, tipo assim, a oportunidade de jogar no Real é muito foda. O Kroos chegou a ganhar Champions pelo Bayern, mas o Real Madrid faz isso algumas vezes. O Real Madrid catou o Alaba, o Real Madrid catou o Rudiger, sabe? Ele pega jogadores que já estão em times grandes, mas ele cata porque ele é o Real Madrid. Então, assim, tem muito time que, por mais que seja grande, mano, jogar no Real Madrid ainda, os caras provavelmente veem como algo ainda maior, tá ligado? Então, assim, nem sei se é uma questão de chutar, é mais o Real Madrid aproveitar que eles são enormes. E aí, a vontade do jogador também. Vou te apresentar agora. Os bávaros, cara, tem muito aquela filosofia de não pagar muito aos seus jogadores, ou pelo menos não contratar grandes estrelas, com diversos exemplos clássicos de jogadores que custaram meio que barato para o que eles realmente mereciam, né? E isso nem é só no mercado de transferências não, mas também nos contratos feitos. Tipo assim, comparado ao Cole Palmer, realmente o Palmer tipo, foi mais tipo, mano, vai embora porque aqui você não vai ter tanto espaço. Acho que são situações um pouco diferentes. Pelos bávaros, onde em sua maioria são salários relativamente baixos, inclusive mesmo eles tendo pago o valor que pagaram no Harry Kane para ele sair do Tottenham, ele recebe pouco para o que ele realmente merece, né? Um cara como o Harry Kane, cara, era para ter um salário altíssimo, mais alto do que ele recebe. R$800 por mês. E 200 no VR, acho que tá bom. Onde eu até pesquisei ali, mas não consegui achar muitas informações, mas pelo que o próprio Fabrício Romano já falou uma vez, o salário não é dos melhores não. E a mesma situação ocorreu com o Toni Kroos, que mesmo jogando uma bola no Bayern de Munique, demonstrando um futebol já diferenciado, né, que chamou a atenção de clubes gigantescos aí da Europa, e o Kroos, cara, ele queria sim ficar no Bayern de Munique, mas... Pera, tinha isso? Pô, se ele queria, eu desmonto tudo que eu acabei de falar. Só com uma condição, que o Bayern de Munique aumentasse um pouco mais do seu salário. Ah, não. Então se teve isso... Pô, então beleza, tá completamente certo. Salário que na época era muito pouco. Conhecendo o Bayern de Munique, né, cara? Tu muito provavelmente sabe o que realmente aconteceu, né? Eles simplesmente, cara, cagaram e negaram aumentar o salário do homem. Ah, não, então tá completamente certa a citação dele aqui, vambora. Se tu moscou com um jogador promissor no teu clube, o Florentino Pérez vai lá e pega pra ele o que realmente aconteceu com o Toni Kroos. O resto é história, todo mundo sabe. Kroos formou um dos trios de meio-campistas mais insanos do futebol, ao lado do Modric e também do Casemiro, ganhando praticamente tudo. Casemiro que tá sumido, né, gente? Casemiro não tá jogando nem no United. E olha que o United já não joga grandes coisas. Tipo, o técnico novo chegou ontem e já tem, tipo, 7 derrotas. E mesmo assim, o Casemiro... Bizarra a situação dele.
Daqui a pouco tá na Arábia. Tudo e logo sentindo as glórias de jogar pelo maior clube do planeta Terra, o Real Madrid. São basicamente 6 Champions League, uma consistência absurda, se tornando facilmente um dos melhores meios do mundo e da história. Já o Bayern de Munique, né, cara, embora tenha vendido um sniper dos passes como Toni Kroos, talvez não tenha se arrependido tanto assim não, pois não sentiu tanta falta assim do Toni Kroos. E se o Bayern de Munique se arrependeu, foi mais porque o Kroos poderia ter sido um ídolo para eles. Mas vai saber se isso realmente aconteceria por lá, né, cara? E já que a gente falou de Real Madrid, né, cara, o clube merengue simplesmente... Aqui é igual o Cole Palmer. Aqui é tipo, mano... Cara, o Real Madrid desperdiçou, né? O Odegaard, sei lá, o Hakimi, o Theo Hernandes, tem uma galera. Simplesmente deixou sair o que muito provavelmente seria o sucessor ideal do Toni Kroos no futuro, o norueguês Martin Odegaard. Exatamente, mano. Mas aí é o velho caso também de será se ele tivesse ficado no Real Madrid, ele teria dado certo igual ele tá dando certo no Arsenal? Odegaard fazia parte das categorias de base do Real Madrid, sendo um puta talento a ser lapidado pro futuro, mas que foi meio que chutado do Real Madrid há alguns aninhos aí atrás. Saca só, cara, o Real Madrid nunca foi de ter uma puta categoria de base não, já que esse posto fica pro Barcelona, né, que tem a La Masia, que revelou muitos craques. La Masia, tipo, as maiores revelações do Real Madrid nos últimos anos é, sei lá, o Carvajal, tá ligado? Ao decorrer dos anos e continua revelando. Até que surgia no Real Madrid um tal de Martin Odegaard, um norueguês muito bom de bola, muito promissor, que jogava como meia ofensivo. E que também demonstrava um futebol muito diferente aí pra galera. Ele então subiu pro profissional e o que poderia ser um sonho pra muitos aí, acabou se tornando um pesadelo pra ele, que subiu da categoria de base e que esperava ganhar alguma chance no Real Madrid principal, né? O que obviamente não aconteceu, pois além de ter apenas 16 anos na época, era um time totalmente maduro do Real Madrid, aquele time mais casca grossa, com Modric e Toni Kroos na meiuca, o que era praticamente imprescindível. É isso. Se ele fica no Real Madrid, ele estaria comendo banco, não ia jogar quase nunca, dificilmente teria virado esse jogador bom que virou. Dar muitas oportunidades como titular. Os caras aqui no chat falando um bom jogador, mas não é todo esse craque. Mano, pior que assim, tá? Tendo em vista hoje, o fato de a gente estar num mundo onde não tem tantos craques meio-campistas. Tipo assim, a gente não tem um De Bruyne a cada metro quadrado, tá ligado? A gente não tem. O Odegaard é um dos grandes da posição hoje em dia. Tipo assim, para e pensa aí na sua casa 10 nomes da posição melhores que ele. Difícil, tá? Então, assim, pro nível de hoje, é bem perto do que seria um craque, sim. Para um garoto de apenas 16 anos, né? E o Zidane, um tempo depois, até deu algumas chances pro Odegaard, dando alguns minutinhos no fim das partidas, mas nada tão acima da média não. Eram apenas 5, 10, 15 minutos ali, um tempo que honestamente não tem muito o que mostrar, tá ligado? Todo mundo que acompanha futebol sabe que 5, 10, 15 minutos não tem como alguém mostrar muita coisa não. Ele então acabou voltando para as categorias de base e já com 17 anos subiu de novo e foi emprestado à Real Sociedad, um time que revelou jogadores muito bons aí no passado. Por lá, ele até mostrou que merecia mais oportunidades no Real Madrid, mas não aconteceu e ele foi vendido em definitivo para a Real Sociedad, onde jogou por mais 2 temporadas, até o Arsenal gerar interesse no norueguês. As coisas não aconteceram por acaso na vida desse cara não, e ele foi comprado em definitivo pelo Arsenal, se tornando um símbolo de esperanças para os Gunners, que precisavam de um meia criativo urgentemente. É igual eu falei, hoje pro mundo do futebol é um dos melhores da posição. É tipo um dos melhores meio-campistas. A gente não tem tanta coisa assim, tá ligado? E aí, eu falando assim, parece até que ele é pouca coisa, mas eu realmente acho ele bem bom. Não é só porque falta a gente, não, porque ele realmente é bem bom. Bem bom mesmo. Eu diria, meus amigos, que ele caiu como uma luva para o Arsenal. E não só isso, como ele se tornou capitão do time e o jogador mais importante também. Ele amadureceu muito como jogador e hoje eu diria que é facilmente top 5 meias aí do mundo, estando à frente de grandes nomes até mesmo do próprio Real Madrid, como Jude Bellingham e Valverde, que a treta... Estando à frente do Bellingham, já não sei. Mas beleza. Se instaure aí nos comentários. Talvez, mano, o Real Madrid não tenha se arrependido tanto. O Bellingham é bom, hein? O Bellingham é bom.
pô, na frente do Bellingham, acho que forçou um pouco a mão. Porque, sei lá, mano, o Kroos ainda tava por lá e também tem o Modric, né, cara? Mas o Real Madrid, cara, precisa de um meia urgentemente, todo mundo que assiste o Real Madrid sabe, para suprir as necessidades que foram deixadas pelo Toni Kroos, né? E se Mas não é muita função do que ele faz, não. tivessem o Odegaard no elenco, já seria Nem do Valverde, eu acho que o Valverde são funções tão diferentes que eu nem entrei no mérito, tá ligado? a chave perfeita e a peça de substituição ideal para o Toni Kroos. E, mano, o Odegaard tá brilhando demais lá nos Gunners e simplesmente é o segundo melhor meia da Premier League hoje em dia, só atrás, né, cara, do Kevin De Bruyne, fora que ele tem apenas 26 anos, ou seja, tem muita gasolina ainda pra queimar, sendo muito jovem ainda. 26 anos pro futebol, o cara ainda não é velho não, tá? Não. Próximo caso aqui, cara, é um caso bem maluco, tá ligado? Bem louco, pois o cara saiu da Premier League, foi pra Itália e voltou pra Premier League voando. E é claro que eu tô falando de Mohamed Salah. Tu muito provavelmente tá vendo o Salah deitando e rolando hoje em dia Melhor pelo do Liverpool e deve estar se perguntando quem foi o imbecil que vendeu esse homem e ainda mais por um preço de banana. A história do Salah começou lá no Basel, né, cara? Sendo um jogador muito interessante sim, mas que honestamente não demonstrava ser tudo isso ainda. Errava muito nas decisões, né? Falhava muito também, mas tinha muito potencial sim. O Chelsea então comprou o homem, mas logo se arrependeu. Cara, ver o Salah hoje em dia jogando bola me dá tristeza em relação ao Neymar. Porque os dois têm a mesma idade. Dava pro Neymar estar jogando ainda em alto nível. Porque o Salah não só tá em alto nível, como tá no melhor nível dele. Mas, infelizmente, o Neymar tá mais fazendo filho do que jogos no ano. Torço muito para que isso ainda tenha um finalzinho um pouco mais feliz. Se tiver uma Copa ganha pelo Neymar, meu Deus do céu, vira um mortal durante 3 horas consecutivas de felicidade. Mas o Salah com 32 está jogando bola demais a conta. Ele, se a bola de ouro fosse hoje, ele ganhava o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Só que até o final da temporada a gente tem que ver se isso vai se manter. Mas se fosse hoje, seria mais ou menos assim. O Salah, tipo assim, tá quebrando recorde, o Salah tá metendo gol, tá metendo assistência, tá jogando muita bola, 100% de aproveitamento na Champions League, líder da Premier League, líder de gols, líder de artilharia, jogando muito. Aí eu lembro que ele tem a mesma idade do Neymar. Neymar que não joga bem, assim, de forma consistente durante muito tempo. Então, todo gol que o Salah faz me faz lembrar do Neymar. E aí, se parecer uma crítica isso aqui ao Neymar, é mais um desespero de alguém que gosta muito dele mesmo. Tá ligado? É mais um desespero. O pessoal tá falando, a metade dos gols é de pênalti. O quê? Do Salah? Mano, assim, perder pênalti também impacta muito, tá? Primeiro que, cara, assim, se isso diminui grandes coisas, eu não acho. Segundo que, se pênalti fosse fácil, a gente teria passado a Croácia e do Uruguai na Copa América. E de muito problema na vida aí do futebol. Enfim, pênalti não é fácil. Então, assim, o Salah tá fazendo muita coisa, com a idade que o Neymar tá mais parado do que tudo. Que venha uma Copa do Mundo, amém. Deu isso lá em 2014 e o Chelsea, mano, não queria. O Neymar tá machucado. Não, gente, eu sei, óbvio. Mas assim, o Neymar tá lidando com lesão há muito tempo. É claro que isso também nem sempre é culpa dele, tem muita coisa que é muito azar, tá ligado? Mas, pô, o Neymar lida com lesão séria todo ano há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo. Queria esperar de maneira alguma o desenvolvimento dele lá na Premier League e você sabe o que aconteceu. A torcida também não entendeu muito bem, né? E começou a vaiar o homem, dizendo que ele não tinha nível da Premier League e que muito menos era bom o suficiente para estar no Chelsea. Sendo emprestado para a Roma da Itália, onde deitou e rolou por lá, foi... Isso aqui é um negócio interessante também pra gente comentar. Hoje o Salah joga mais que o Neymar, sendo que os dois têm mais ou menos ali a mesma idade. Ou seja, parece que o Salah vai até mais velho jogando bem. Só que o Neymar começou a jogar bem mais novo, tá ligado? Então, assim, um tá durando até mais velho, porém o outro começou bem mais cedo, tá ligado? Meio que uma coisa compensa na outra ali. Foi um empréstimo super bem acertado, super bem desenvolvido, com a Roma comprando o Salah por preço de banana, aproximadamente 15 milhões de euros. Mas cara, o pior pesadelo do Chelsea nem foi esse não, e sim o Salah depois de ter ido jogar lá no Liverpool, rival do Chelsea, calando os críticos que diziam que ele não tinha nível de Premier League, né? Tu já sabes bem o que aconteceu, o Salah se tornou ídolo do... Caraca, do nada virou um português mó coloquial aqui. E não tinha nível de Premier League, né? Tu já sabes bem o que aconteceu. Tu já sabes bem, caraca. O Salah se tornou ídolo do Liverpool, ajudando o clube a conquistar mais uma Champions para sua história e dando outra Premier League para ele. E tem mais uma encaminhada aí também. Eles junto do Clopão da massa, né? Além do mais, hoje ele é o melhor jogador do planeta, isso aqui é indiscutível, artilheiro da Premier League e tem mais de 200 gols oficiais pelo Liverpool. Sem contar que o Chelsea
precisava de um cara como o Salah nas últimas temporadas, e tu sabe bem o que realmente aconteceu com o Chelsea, né, cara? E honestamente, mano, se tu tá vendendo um cara muito promissor, pelo menos coloca, sei lá, mano, uma cláusula de recompra, tá ligado? Infelizmente ou felizmente... Mas é aquilo, tem muito jogador que eu acho que se não fosse vendido, provavelmente nunca teria virado um arrependimento. No sentido de o cara nunca teria virado um grande atleta. Tem muito cara que se fosse mantido no mesmo time sempre, ia morrer no mesmo time, no mesmo lugar, sem jogar bosta nenhuma. Isso não aconteceu e hoje Mohamed Salah é outro jogador, completamente diferente do que ele era no Chelsea e também na Roma. E eu aposto que os Blues se arrependem, principalmente a torcida. O Chelsea também tá parado lá com o Lukaku e tal. Que vaiou o cara logo no início da carreira dele. Como pode isso, né, cara? E sem muitos motivos, tá? Então, cara, Mohamed Salah é um caso muito louco, sim. E o próximo da lista é um goleiro que defendeu o Manchester United. Polêmico, hein? Nem dá pra saber quem que é. Eu acho que é o Vitor Valdez, hein? Né, cara? Rival do Liverpool, rival do Salah, onde foi jogado para os lobos comerem por Erik ten Hag, o careca mais arrogante, prepotente e imbecil da história do futebol. Caraca. Exatamente, eu tô falando do goleiro espanhol De Gea. Mano, o De Gea sempre foi um ótimo goleiro, é indiscutível, sempre buscou o jogo e foi cobiçado pelos mas ele teve uma fase horrorosa. Isso aí tem que ser falado. Maiores clubes da Europa um tempo atrás. Inclusive, foi comparado com uma lenda do próprio Manchester United, tá? O goleiro Peter Schmeichel, que ganhou inúmeros títulos pelos Red Devils, defendendo o clube por anos e se tornando uma lenda total. Então, ser colocado nesse mesmo patamar do Peter Schmeichel, cara, pela torcida, é algo digno de um grande goleiro e de um ótimo goleiro, né? Coisa que realmente o De Gea é. Mas, devido a um técnico arrogante, ele foi chutado do Manchester United lá na temporada 23-24. Mas De Gea teve uns momentos bem horrorosos, cara. Teve uma fase bem ruim. Eu acho que aqui é o caso de realmente, tipo assim, desgastou. Ele precisava sair porque... Sabe aquele jogador... É uma vibe meio Léo Pelé. Exatamente. O chat tá falando isso. É uma vibe meio Léo Pelé. Tipo assim, cara, talvez o cara nem seja tão horroroso assim. Mas parece que nesse time nunca mais vai dar certo, sabe? Toda hora dá errado, o cara já entra, já não tem paciência da torcida, porque ele já errou demais. E aí, por não ter paciência, ele também não tem confiança, então ele erra por estar sem confiança. Já tava numa vibe meio dessa. Essa história é maluca sim, pois a fase do De Gea era realmente questionável mesmo. Mas pelo tanto que ele defendeu nas últimas temporadas, é até aceitável, fora que ele era um goleiro muito constante sim. Ele falhou sim, em momentos decisivos, mas nada justifica a sua saída tão repentina do clube não, sendo muito injustiçada, tá? O Ten Hag não queria contar com ele no elenco, simplesmente contratou o Onana sem ninguém saber que na época jogava na Inter de Milão. O problema, cara, é que o De Gea não queria sair de forma alguma. Inclusive, mano, ele reduziu seu salário na metade pra ficar nos Red Devils e de nada adiantou, ele acabou sendo mandado embora. O pior de tudo é que o Ten Hag sujou a imagem do De Gea e simplesmente o goleiro ficou 1 ano e meio longe. Sujou, mas sujou com força. Com muita força. Dos gramados e sem nenhum clube, enquanto o Onana falhava na sua primeira temporada pelo Manchester Nossa, a primeira temporada dele na Champions e tal, nossa, ele falhando umas coisas bobas. United. E o cúmulo é hoje em dia, né, cara, com o Onana falhando mais do que tudo e o De Gea brilhando lá na Fiorentina, disputando o título com o clube e tudo mais. Certamente os torcedores que concordaram com esse absurdo devem se arrepender amargamente com essa decisão feita pelo Erik ten Hag e ainda mais por terem ficado com o Onana, um goleiro totalmente frangueiro e que na minha opinião é extremamente superestimado. Também acho. Acho o Onana bem qualquer coisa. Mas a fase atual dele não é tão ruim mais não. Mas realmente eu acho bem carinho pelo que entrega. Parada é, né, meu caro? Saiu caro demais pro Manchester United e barato demais pro De Gea. E eu diria até que foi um livramento pra ele, visto a barca furada que tá o Manchester United hoje em dia. Sério, o Manchester United tá uma decadência e o De Gea lá em cima com a Fiorentina. E se o De Gea foi chutado pelo Manchester United, né, de Erik ten Hag, o que falar do Cristiano Ronaldo? Então, aqui que é o bicho.
né? Ele que é um ídolo do Manchester United por ter feito então uma passagem icônica pelo clube um tempo atrás, fazendo inclusive uma das melhores temporadas de sua carreira por lá, e que após passar pelo Real Madrid e Juventus, resolveu voltar para o seu clube de coração, que sempre o acolheu bem, o Manchester United. Mas a história não foi como a gente esperava, cara, e o ídolo acabou se tornando odiado, mas não pelos torcedores, e sim pelo técnico do clube. Mas antes mesmo de Erik ten Hag assumir como técnico do Manchester United... É que assim, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, tá? Agora que a gente já sabe que o Ten Hag já até foi embora e que definitivamente não deu certo, ganhou lá, sei lá, uma Copa lá e tal, mas pouca coisa. Tipo assim, agora fica fácil apontar tudo de mal que o Ten Hag fez. Mas em alguns momentos o Cristiano realmente teve umas atitudes meio questionáveis, tá ligado? Só que assim, pô, o Ten Hag cagou pra caramba também, é meio foda. O Cristiano Ronaldo já vinha deitando e rolando, jogando uma barbaridade pelos Red Devils e com certeza o mais decisivo do time. A cada partida ele só provava porque ele era aquele ícone que ele era. Até chegar o Erik ten Hag e meter o homem no banco, dizendo que ele atrapalhava o time. Qual é, né, cara? Como tu fala isso do homem que... É que aí o Cristiano foi dar aquela entrevista lá e tal, foi jogar merda no ventilador e tal, tá ligado? Carregou o clube por um bom tempo. E ainda mais um cara como Cristiano Ronaldo, tá ligado? Que sempre teve muita dedicação e fome de gol. E isso gerou uma treta imensa entre eles, e o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista dizendo que não era respeitado dentro do clube e que não havia respeito entre ele e o Ten Hag, porque ele também não o respeitava. Isso foi o estopim e Cristiano... Aí tipo assim, como é que você mete uma dessa? Tipo, cara, é o tipo de coisa que você não pode trazer pra público. Basicamente, o Chris meio que meteu, mano, ou é eu ou é ele. Eu acho que o time, cara, vamos com ele então, sabe? Já é um jogador meio velho, como é que a gente vai apostar tudo em você? E foi isso aí. Cristiano Ronaldo resolveu arrumar as suas malinhas. O Cristiano colocou o time contra a parede E vazar do clube lá em 2022, após a Copa do Mundo. E ao que tudo indicava, cara, sua carreira meio que já era, tá ligado? Pois ele foi jogar lá no Al Nassr da Arábia Saudita, mas o que nem todos esperavam é que o homem mais uma vez provou porque é conhecido como um dos melhores jogadores da história e começou a meter gol a rodo, enquanto o Manchester United... É que meter gol na Arábia já era o que eu esperava do Cristiano, né? Caiu numa crise bizonha, até mesmo com Erik ten Hag sendo demitido. Que entrevista? Cara, se eu não me engano foi o quê? Na pausa da Copa? Acho que foi na pausa da Copa, se eu não estiver enganado. Mas basicamente foi, tipo, nem tem português não, tá ligado? Mas ele foi dar uma entrevista lá, ele jogou as merdas tudo no ventilador, o bagulho pegou muito mal. O que se tinha de dúvida, se tem essa treta, esse problema rolando ou não teve mais, ele falou basicamente tudo, e aí complicou a situação, tá ligado? Não tinha mais clima nenhum, não tinha clima. A culpa não é do Cristiano Ronaldo, não. E a gente fecha essa lista falando do El Pistoleiro, Dente de Rato, Luizito Soares, Dente de Rato é foda. A saída melancólica do Barcelona. Após um pouco de decadência de Luís Soares no time do Barcelona, atuações bem questionáveis. Vou soltar a pergunta pra vocês, o Soares é o melhor atacante desde Ronaldo Fenômeno? Eu acho que sim, nós estamos juntos. O camisa 9, tá ligado? Eu acho que sim. A briga é basicamente entre ele e Benzema. Benzema ganhou a bola de ouro. Mesmo assim eu prefiro ele. Acho o Benzema muito foda, mas eu prefiro ele. Tem o Verratti também. De um craque que até então não tinha fase ruim, a diretoria do Barcelona cometeu uma caquinha, né? E simplesmente disse que não dava mais e mandou o Luís Soares. Lewandowski não entra aí? Entra. Entra legal. Entra na competição também, verdade. Entra legal. O Leva entra legal. Mas eu ainda prefiro o Soares. Mas o Leva entra legal. Entra legal. Despastar do time. Em uma diretoria completamente bagunçada como a do Barcelona, que inclusive deve sair um vídeo depois aqui no canal, falando um pouco mais sobre o Barcelona. E, mano, chutou um ídolo pra fora do time, indo parar de novo. Harry Kane também entra nessa brincadeira, pensando aqui agora. Harry Kane também entra. No rival, Atlético de Madrid. Tudo isso por míseros 6 milhões de euros. Exatamente. Beleza que ele já tava bem velho, mas mesmo assim, deitou e rolou no Atlético de Madrid e meteu 21 gols na La Liga. E o Atlético de Madrid ganhou a competição de maneira completamente histórica. Soares é bom demais, cara. Soares mesmo velho. A gente viu aqui no Brasil, tá ligado? A gente, tipo... Pô, a galera de outros países lá não sabe, mas a gente viu esse cara velho. Como é que... Pô, bizarro esse cara. Bizarro, bizarro. Aquele típico cara que é tão bom que mesmo com a idade avançada e o joelho cheio de problema... Cara, nossa, faltou só fazer chover. Bom. Enquanto isso, o Barcelona vinha na decadência e surpreendeu todo mundo comprando o Kun Agüero. E é aquela coisa. O jogo dele contra o Botafogo, aquele que foi em São Januário, nossa, que loucura.
Loucura. Né, meus amigos? Trocou 6 por meia dúzia, já que vendeu o Suárez por ter 33 anos de idade e contratou com Agüero, que também tinha 33 anos de idade. Que lógica é essa? E que tempos depois ele sofreu um problema cardíaco e se aposentou em definitivo do clube. No fim, o Barcelona perdeu 2 coelhos numa cajadada só e certamente devem ter se arrependido um bocadinho aí, sem contar, mano, que depois o Luis Suárez veio e deitou e rolou aqui no imortal tricolor, né, no Grêmio, o que certamente também vai ficar marcado na história do Brasileirão. E a gente tem um vídeo semelhante a esse aqui no canal, falando de joias que clubes perderam, onde a gente dá aquela analisada massa. Pô, baita vídeo, já dei like? Não, mas vou dar o like aqui agora. Canal do Mano Futiday, que eu acho que é Caio, link na descrição, dá uma passada lá. A gente vê bastante, mas nunca dá pra assistir tudo. Então, se você quiser ver, é só você ir lá. E, cara, o Suárez, voltando aqui com o debate, eu acho que desde o Ronaldo Fenômeno, o Luis Suárez é o melhor camisa 9 que existiu no futebol. O Benzema ganhou a bola de ouro e mereceu quando ganhou, porque principalmente na Champions ele teve um baita de um desempenho, ele teve aquele pênaltizinho que ele cavou, se eu não me engano, contra o Ederson, numa frieza, tipo assim, ele foi o cara daquela Champions e ele merecia aquela bola de ouro. Mas futebol jogado, o jeito de jogar, as finalizações do Suárez me encantam mais. O Lewandowski também entra nessa discussão. Harry Kane também, só que aí o Harry Kane entra meio fraco, porque quando a gente vai falar de grandiosidade e tal, a gente fala também de títulos, e aí o Harry Kane, né, tá ligado. Mas assim, falando de qualidade, o Harry Kane também tá no mesmo patamar dessa galera. Mas assim, o Suárez, sabe quando você pega para ver skills and goals de jogadores? O Suárez, dos atacantes, eu acho que desde Ronaldo Fenômeno é o que mais me encanta. Você vai ter gol dele, tipo, de tudo quanto é forma, gols meio esquisitos, sabe? Gols estranhos, porém bonitos. Porque, tipo assim, todo mundo vai ter... Tem Ibra também, o Ibra também tá nesse pagode aí. Mas, sabe, ele, sei lá, o Suárez, ele parece aquele cara pra mim que, pô, pingou a bola nele, ele fazia, tá ligado? Ele tem gol diferente. A gente viu ele aqui no Brasil, aquela parada que, mano, velho, com o joelho todo cagado, mas mesmo assim, bizarro, tá ligado? Fazendo chover. O jogo de Grêmio e Botafogo em São Januário, que inclusive é um dos que faz a pipoca do Botafogo rolar, mano, é sacanagem. Eu acho, desde o Ronaldo, o Suárez. O Ibra, ele talvez tenha gols mais bonitos, né? Gols mais bonitos. Por mais que eu falei que eu gosto dos gols do Suárez, mas o Ibra, eu acho que incontestavelmente ele tem gols mais bonitos, ele é mais polêmico, né? Não tem como e tal. Mas a habilidade mesmo, qualidade do jogador, a soma, pô, o Suárez é sacanagem. O Suárez é brincadeira, não tem como. E o Cristiano? Não, o Cristiano não é um camisa 9, né? O Cristiano é mais do que um camisa 9. O camisa 9 mesmo, Suárez.